Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e os louvores de Allah esteja com o mais nobre dos profetas e mensageiros, o profeta Muhammad, e que a paz e os louvores de Allah esteja com a sua família e seus companheiros. Disse Allah, exaltado seja, aqueles que creram e não misturaram a crença com a injustiça. Estes terão segurança e serão guiados. E narrado por Ubadah ibn Samit, que Allah esteja satisfeito com ele, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem testemunhar que não há divindade a não ser Allah, único, sem parceiros, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que Jesus é servo e mensageiro de Allah, e a palavra dele ele direcionou para Maryam, para Maria, e um espírito vindo dele, e que o paraíso e o inferno são realidades, e Allah fará com que a pessoa entre no paraíso dependendo das ações que possuir. Este hadith está no Sahih Bukhari e Muslim. E narrado por Itban, que Allah esteja satisfeito com ele, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: certamente Allah proibiu o inferno para aqueles que disseram La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah, buscando com isso somente o rosto de Allah, a satisfação dele. E este hadith está no Sahih al-Bukhari e Muslim. E narrado por Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esteja satisfeito com ele, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam: Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, disse: ó meu Senhor, me ensine algo pelo qual eu possa lembrar de você e suplicar a você. Respondeu: ó Moisés, diga La ilaha illallah. Disse Moisés: ó meu Senhor, todos seus servos pronunciam estas palavras. Disse Allah: ó Moisés, se os 7 céus e tudo que há nele, exceto mim, e as 7 terras, as 7 camadas da terra, fossem colocadas em uma ponta e La ilaha illallah colocado em outra ponta, La ilaha illallah pesaria mais que as outras coisas. Coletado por Ibn Hibban e confirmado como autêntico pelo Al-Hakim. Em um hadith coletado por At-Tirmidhi, narrado por Anas, que Allah esteja satisfeito com ele, ele ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: disse Allah, exaltado seja, ó filho de Adão, se você viesse para mim com a terra cheia de pecados e me encontrasse sem associar nada nem ninguém a mim, eu viria com a mesma quantidade de perdão. Este capítulo fala sobre a superioridade do Tawhid, a unicidade, e o que remove os pecados. E o Tawhid é a coisa mais superior para aqueles que são monoteístas. Uma das superioridades do Tawhid é que ele apaga os pecados, e por isso o título deste capítulo. Então, o Tawhid, a unicidade, apaga todos os pecados. É uma incrível boa ação. Nenhuma desobediência consegue confrontá-la, pois a luz do Tawhid destrói a desobediência, se esta luz estiver completa. Ou seja, quem tiver o Tawhid completo, que falamos na aula passada, o Tawhid al-Rububiyyah, do senhorio, o Tawhid al-Uluhiyyah, que é a unicidade na adoração, e Tawhid al-Asma' wa-Sifat, a unicidade nos nomes e características de Allah, seus pecados serão perdoados. E como será explicado no capítulo da próxima aula, que quem confirmar o Tawhid entrará no paraíso sem passar pelo acerto de contas. E quanto mais aumentar o Tawhid, mais os pecados se apagam. E quanto mais aumentar o nível do Tawhid, mais a pessoa estará segura nesta vida e na outra. E quanto mais o servo aumenta as ações que confirmam o Tawhid, mais aumenta a proximidade do paraíso dependendo de suas ações. Por isso que o autor lembrou do versículo 82 da Suratul An'am número 6, aqueles que creram e não misturaram a crença com a injustiça, estes terão segurança e serão guiados. A injustiça neste versículo significa o shirk, a idolatria, conforme coletado no Sahih al-Bukhari e Muslim, a respeito do hadith relativo a este versículo, narrado por Ibn Mas'ud, que Allah esteja satisfeito com ele,
quando os sahabas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah esteja satisfeito com eles, perguntaram a respeito deste versículo, quando sentiram o peso, a grandiosidade deste versículo. Então disseram eles: quem de nós não mistura a injustiça com o tawhid? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: não é o que vocês estão pensando. A injustiça neste versículo significa o shirk, a idolatria. Vocês não ouviram o versículo onde Allah, louvado seja, fala sobre as palavras de um homem virtuoso, falando sobre Luqman, quando ele diz: certamente a idolatria é uma grande injustiça. Então, a superioridade para aquele que creu e não misturou a unicidade com a idolatria é que ele terá a segurança e a orientação completa. Só repetindo o significado do versículo: aqueles que creram e não misturaram a fé deles com qualquer tipo de idolatria, seja qual for ela, estes estarão em segurança e serão guiados. E a segurança neste versículo significa a segurança do coração e a falta de tristeza, e a completa orientação na vida mundana e na outra vida. E cada vez que o tawhid for diminuído, ele foi diminuído porque a pessoa cometeu algum tipo de idolatria, mesmo sendo a idolatria menor ou a escondida, ou qualquer meio que leve à idolatria. Então a segurança e a orientação vai saindo à medida das ações da pessoa. E narrado por Ubadah ibn Samit, que Allah esteja satisfeito com ele, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem testemunhar que não há divindade a não ser Allah, único, sem parceiros, e que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que Jesus, que a paz de Allah esteja com ele, é servo e mensageiro de Allah, e a palavra dele ele direcionou para Maryam, para Maria, e um espírito vindo dele, e que o paraíso e o inferno são realidades, e que Allah fará com que a pessoa entre no paraíso dependendo das ações que possuir. Só esclarecendo na parte em que fala: e a palavra dele, de Allah, ele direcionou para Maria, ou seja, Allah criou Jesus com sua palavra, sua ordem, quando enviou o anjo Gabriel até Maria, e depois, continuando o versículo, e um espírito vindo dele, ou seja, quando enviou o anjo Gabriel, que a paz de Allah esteja com ele, mandou ele soprar no ventre de Maria, conforme a vontade de Allah. Então, Jesus nasceu. Por isso, se fala o espírito dele. Então, mesmo que a pessoa não tiver suas ações completas, repletas de pecado e desobediência, mesmo assim, a superioridade do Tawhid perante Allah e o testemunho a ele pela unicidade e o testemunho da mensagem que trouxe o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a negação da associação que os renegadores da fé fizeram entre Allah e Jesus e a crença na predestinação e na ressurreição, tudo isso faz com que a pessoa esteja em um grau superior perante Allah e faz com que entre no paraíso, mesmo que suas ações não estejam completas. E este é um dos benefícios do Tawhid para o povo do Tawhid. E no hadith narrado por Itban, que Allah esteja satisfeito com ele, conforme disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah proibiu o inferno para aqueles que disseram La ilaha illallah, buscando com isso somente o rosto dele, a satisfação de Allah. Allah proibiu o inferno para aqueles que disseram La ilaha illallah. Neste hadith, disseram La ilaha illallah significa confirmaram todas as condições de La ilaha illallah e os requerimentos que esta palavra requer, buscando com isso somente o rosto de Allah. Isto é uma exclusão dos hipócritas, pois quando disseram La ilaha illallah, o objetivo deles não era a satisfação de Allah. Então, eles não estarão dentre as pessoas que serão proibidas de entrar no inferno. E esta proibição tem dois níveis, conforme ao Corão Sagrado. Há o nível definitivo, que significa que a pessoa nunca entrará no inferno, ou Allah perdoa a pessoa, ou a pessoa estará entre as melhores pessoas, que entrarão no paraíso sem acerto de contas e sem castigo. E que Allah nos faça dentre estas pessoas.
E existe a proibição não definitiva, onde a pessoa é castigada, entra no inferno pelo que fez, mas ela é proibida de ficar no inferno para sempre. E as duas hipóteses estão inclusas neste hadith. Então, quando a pessoa falou a palavra do Tawhid, unicidade, buscando a satisfação de Allah, atendendo todas as condições e requerimentos destas palavras, Allah o favorece e dá a ele o que merece, fazendo com que a pessoa seja proibida de entrar no inferno, e este é um grande favor. Depois vem o hadith do Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esteja satisfeito com ele, disse o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, disse: Ó meu Senhor, me ensine algo pelo qual eu possa lembrar de você e suplicar a você. Respondeu: Ó Moisés, diga, La ilaha illallah. Disse Moisés: Ó meu Senhor, todos seus servos pronunciam estas palavras. Neste hadith há evidência de que o povo favorecido, da superioridade na religião, da sinceridade do Tawhid, são chamados a atenção também para algumas questões do Tawhid. Então Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, fez parte dos 5 mais poderosos dentre os mensageiros enviados, e Allah falou diretamente com ele. Ele quis algo específico para ele, diferente do que outras pessoas tinham. E a principal coisa pelas quais os aliados, os profetas, os mensageiros de Allah se destacam é a palavra do Tawhid, La ilaha illallah. Não há divindade a não ser Allah. Mas Moisés queria algo a mais, queria algo específico, e Allah mostrou que não há mais nada que seja mais específico e melhor que estas palavras, La ilaha illallah. Disse Moisés: Ó meu Senhor, todos seus servos pronunciam estas palavras. Disse Allah: Se os 7 céus e tudo o que há nele, exceto mim e as 7 terras, as 7 camadas da terra, fossem colocadas em uma ponta, e La ilaha illallah em outra ponta, ou seja, se houvesse uma balança com 2 lados, e um lado fosse colocado os 7 céus e as 7 camadas da terra, e no outro lado La ilaha illallah pesaria mais. La ilaha illallah são palavras de peso para aqueles que a pronunciam corretamente. São palavras magníficas, superiores, para aqueles que creram e cumpriram com requerimento e requisitos dela. E o peso destas palavras fica claro com o último hadith desta aula, que fala sobre o pecado do filho de Adão. Se imaginássemos que os pecados de um servo tivesse o peso dos 7 céus e da terra e tudo o que há neles, La ilaha illallah seria mais pesado do que tudo isso. E esta superioridade do Tawhid é para aqueles que o Tawhid se fortaleceu no coração deles. E o Tawhid se torna forte no coração de alguns servos porque eles são sinceros com estas palavras, confirmam elas, não se desviam, creem nestas palavras, amam elas, então fortalece o impacto que estas palavras causam no coração e a luz destas palavras também aumenta. E estas palavras queimam os pecados que ela encontra. E o significado destas palavras englobam o Tawhid al-Rububiyyah, o Tawhid do senhorio, o Tawhid al-Uluhiyyah, o Tawhid na adoração e o Tawhid al-Asma wa-Sifat, os nomes e características de Allah. Portanto, quem tiver estas palavras firmes no coração será beneficiado, pois seus pecados serão apagados pela luz, pela força do Tawhid em seu coração. E este é o significado do último hadith da aula narrado por Anas, que Allah esteja satisfeito com ele, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam narra o que Allah louvado seja disse. Disse Allah louvado seja: Ó filho de Adão, se você viesse para mim com a terra cheia de pecados e me encontrasse sem associar nada nem ninguém a mim, eu viria com a mesma quantidade de perdão. E isto faz parte da superioridade do Tawhid e o perdão dos pecados. E o hadith mostra claramente que aquele que encontra Allah com muitos pecados, mesmo que os pecados sejam do tamanho da terra, porém ele encontrou Allah sem associar nada nem ninguém a ele, Allah traria o perdão a ele do tamanho dos pecados que ele trouxe. E isto devido à superioridade do Tawhid e pelo grande favor de Allah sobre seus servos.
pelo favor de tê-los orientado a la ilaha illallah e os recompensado por isso. E paramos a aula de hoje por aqui, e peço a Allah louvado seja o sucesso e a orientação. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.